De volta então no nosso programa Super Mais, eu tenho a honra e o privilégio de entrevistar aqui em Teresópolis o grande menestrel do Brasil, Juca Chaves. 58 anos de carreira, músico, compositor, humorista e etc, né? Principalmente etc. Principalmente etc, né? Famoso pelo seu etc. 60 anos de prostituição artística, né? E 75 de idade. Aliás, é uma idade ótima, só não nasce rabo. Porque você olha para trás todo dia para ver como é que tá. Todo dia nasce um negocinho. Mas muito bem conservado, um jovem garoto aí, né? Ora, jovem, acho que quando a gente sorri, tá sempre jovem. Não é? Eu acho Faz que é para bem. levar a vida sorrindo e fazer sorrir também os outros, porque você se sente bem. Eu me sinto bem assim. Muito bom, né? Agora, vamos falar um pouquinho do Juca como pessoa, antes da gente falar do Juca artista, né? Da onde que surgiu essa veia de humor, essa vontade de cantar? Como é que nasceu isso? Olha, eu não acredito em âmago, mas foi do âmago. Desde menino, eu gostava de... Eu comecei a tocar violão com 5 anos, assim, acompanhante. Com 12 eu comecei a estudar música erudita. Me formei na Academia Paulista de Música, com Guerra Peixe, Eleazar de Carvalho, para ser regente. Era o sonho meu de ser regente. Mas compunha muita modinha, que eu tento provar para aqueles idiotas que trabalham hoje para o governo, que dão o cargo, lhe dão o cargo sempre, esses imbecis, de gênios da música, porque eles entendem, não entendem nada. Não entendem nada, não sabem nada, são caras que vão julgar se um artista bem superior pode ou não ter a Lei Rouanet no número tal. Sim. E eu ajudei a criar a Lei Rouanet, com o ex-ministro Rouanet, que é uma lei boa para o artista. Infelizmente, eu estou 1 ano sem poder trabalhar, porque esses moços que trabalham ali falam que eu não tenho música erudita, que a modinha, que é a mais importante música brasileira, de quem estudou música sabe. Sim. Inclusive Carlos Gomes fazia modinha. Pixinguinha era um popular que fazia música erudita. E eles dizem que não, que basta cantar para ser popular. Eu sempre pergunto, e o cantor de ópera popular? Aonde ele fica nesse contexto, né? Não fica. Eles não sabem nada. São funcionários públicos colocados de baixa cultura. O que é um problema. É como produtor de televisão, diretores de televisão que não sabem nem o que você faz. Um dia eu perguntei para um diretor importante, da televisão importante, você já viu um espetáculo? Não, mas ouvi falar. Bom, ouvi falar que sua irmã anda por aí também. Esse negócio de ouvir falar é muito relativo. Estudem, saiam. Pesquisem, sejam um repórter da cultura, mas não, é uma luta muito grande de você provar que tem talento, principalmente um país onde o talento é menor. Sim. Isso não é um Nova York, onde existe uma cultura tradicional italiana, judaica principalmente, e sabe-se muito de música, de humor. Eles valorizam muito, né, a cultura de uma forma geral. É uma cidade... a mais culta do mundo, sem dúvida, até como população que se acostumou-se a ver grandes espetáculos. Mas o menino queria fazer. Aí eu compunha minhas modinhas para as primeiras musas, Ana Maria. E comecei a 16 anos a fazer a sátira política com o presidente Bossa Nova, que foi a primeira sátira que eu fiz cantada. Você chegou a fazer a faculdade de Sociologia Política? Comecei, fui turista. Turista na faculdade? Ciências Sociais. Um dia um professor de filosofia chamado Delanina, muito bom, falou: você garoto, você é turista por aqui, você aparece uma vez, desaparece. Eu tinha terminado o Mackenzie, aí comecei a fazer Sociologia Política. Mas eu sempre fui um baixo didata, para não ser autodidata, porque eu não consigo. Aí eu comecei, eu lia muito, até sobre filosofia, Você tem uma veia política, né? Muito.
Não, não é bem política, é de criticar. Eu lia muitos pensadores, sempre gostei, somente os que tinham humor dentro deles. E lia muito jornal de humor. Meu pai me trazia O Governador, o Pif-Paf do Milor, poesia portuguesa, sempre coisas assim maravilhosas, e até mais eruditas, cantadores do Nordeste brasileiro, que são os mais geniais, da língua portuguesa do Brasil, são os mais geniais. E tem portugueses notáveis, o Bastos, Zé Bastos, que disse uma vez: uns dizem que ela dá, outros pensam, talvez dê. Na verdade é deputada sem o dá e sem o dê. Então eles tinham sutileza na agressão. E eu falei, eu podia começar a fazer muito isso. E comecei a fazer a coisa mais sutil, o que não foi compreendido, evidentemente. Na época da ditadura, provavelmente você sofreu muito, né? Teve coisa pior. Eu comecei então a compor modinhas, fazer versos, sonetos, que eu estudei com o Guilherme de Almeida, e compor, e fazer humor. O humor veio junto. Eu acho que eu não sei se o humor veio, porque eu era menino, tinha 12 anos, 13 anos, eu contava piada no grupo, era arroz de festa. Ô, baixinho narigudo, vem aí. Vamos aí rir eu um vinha, para me fazer importante, eu contava boas piadas e finas, que eu sempre gostei da piadinha Mel Brooks, sabe aquela piadinha seca inglesa? E fiz uma carreira profissionalmente muito boa. Culturalmente, não acho que eu não atingi onde eu queria, porque nunca deram essa, só na Itália. Eu queria te perguntar mais especificamente, eu tenho lembrança de quando eu era menina, eu estudava música em colégio público no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Já é bom, né? porque ninguém estuda música hoje. É exatamente isso que eu queria te perguntar. Hoje em dia a gente não tem a música na escola. Não sabe, o brasileiro não você sabe acha disso? cantar. Nem o hino nacional. Principalmente, ele grita, que um locutor idiota ainda falou assim, estão gritando a capela. Ou se canta a capela em 4 pessoas em harmônicos, ou não se grita a capela. Imagine dentro de uma igreja você dar um grito e cantar Brasil! Não se grita na música, nem na ópera, se canta. Vamos falar um pouquinho agora do show, né, desse espetáculo maravilhoso que você está trazendo para Teresópolis. Teresópolis está ganhando um presente, né, em Tejuca Chaves aqui, se apresentando 2 dias, não só aqui, mas em toda a região serrana. O stand-up não é uma novidade. Não, ele é novidade aqui no Brasil. Não, mas estão fazendo stand-up como um gênero de humor. Não é. São humoristas, não existe gênero de humor. Existe o público que ouve o humor. Se o público é um público de simples, um público de simplicidade na captação do humor, ele gosta do humor mais popular. Eu sempre falo, eu gosto, por exemplo, do humor da Praça é Nossa, é um bom humor. Já o humor que a Globo faz não é um bom humor, porque não chega nem a ser cult e não chega a ser popular. Então, acho que o humor é para aquele público que está ouvindo. Se você é de um teatro, geralmente é um público bem melhor do que em praça pública. É evidente, não é popular. E eu gosto do humor mais requintado. Agora, isso eu gosto. A grande maioria do público no Brasil não pega ainda, não entende. Porque não lê humor desde criança. Mas nesse seu show, o Finalmente em Pé, quase, né? Quase. Quase. Foi uma gozação que eu fiz. É uma sátira ao stand-up, né? Porque cantar em pé, como eles fazem, já se fazia antes. O José Vasconcelos foi um professor no Brasil disso. Eu vinha logo depois. O Chico Anísio fazia espetáculos, não na televisão, públicos, em pé. O artista trabalhava em pé. E aí, quando começou a surgir o stand-up no mundo, por causa de filmes americanos, com aquele humor não muito com graça no stand-up. 39, talvez 1939? O humor veio antes do stand-up, naqueles primeiros filmes americanos. Mas no Brasil pegou febre. Eu tenho um teatro em São Paulo. Eu apresentei já uns 40. 4 ou 5 são muito bons. Espaço Cultural Juca Chaves. 4 ou 5 são muito bons. A grande maioria, infelizmente, acha que é falar palavrão, mal colocado. Banalizar o humor, digamos assim, né? Eu já acho humorista que já põe um bonezinho para ser humorista, não precisa.
Não precisa. É o tal negócio, se você não está na televisão, você não está no mundo. É verdade. É uma pena isso. É uma pena, é uma pena. Então você falou hoje no Vinícius de Moraes, a garotada nem sabe o que fez. Verdade. Todo mundo fala que quem foi Vinícius de Moraes? Foi um técnico do Botafogo. A gente vai se divertindo. Eu queria falar especificamente, a gente está vivendo um momento político um tanto quanto delicado, né? Necessário a gente passar por isso, mas eu acho delicado. O que você está trazendo aí, essa sátira política sua, sempre foi muito exacerbada, né? Nesse momento atual que a gente está vivendo... Eu procuro mostrar o momento. Então o Brasil tem que abrir o olho. Então, não será com políticos desse gênero que você viu, inclusive aqueles que tinham 1%, que nem deviam aparecer. Acho que devia ter 2 partidos só, como em todo lugar do mundo, 1/3 de opção, e fazer exame, como na Dinamarca, que um deputado faz exame para poder se candidatar. Mas aí a gente não ia ter candidato. Melhor ainda. Melhor. Não tem candidato, mas tem alguém que estudou para saber. Se eu queria ser vereador, o que eu tenho que fazer? Quero ser vereador aqui. Tem que fazer um curso de 1 ano, saber quantos habitantes tem, quantos hospitais tem, quantos táxis tem, quantos motoristas, para você saber da cidade. Como na Inglaterra, o cara quer ser motorista de táxi, tem que fazer exame. Se não souber, não passar com 85% de aprovação das ruas, ele não pode ser motorista de táxi. Então você vê que as pessoas exigem de um indivíduo a capacidade de... O mínimo, né? Para exercer mínimo que precisa função. ter. É como um farmacêutico, ele tem que saber aplicar uma injeção. Verdade. Isso tudo você vai entendendo com o tempo. Aí caímos naquele lugar comum, né? Perguntaram para um cubano, sentado num Cadillac de 1954, sem tinta. Lá eles não podem ter tinta porque é coisa de capitalista. Aí o cara está sentadão, vem um repórter e fala, como é seu nome? Ramírez Gonçalves. Me diga uma coisa, como é que é a vida aqui em Cuba? Muito buena, as mulheres, a música cubana, a cigarrilha cubana, maior. O senhor, o que faz? O senhor trabalha? Não, trabalhar não, per caridade, a minha irmã é puta em Miami. Isso quem contava era aquele jornalista da TV Bandeirante, como é que ele chama, de bigode. Ele era muito divertido, contava essas histórias, como a regata cubana. Primeiro classe, 1 cubano, 2 cubanos, atenção, 4 cubanos, agora a distância de 500 metros, 1000 metros, 2000 metros, segura que estão escapando. São piadas boas, cubanas. Mas tem quem goste, um monte. Fantástico. Tem até a nossa presidenta, que já criou um problema. Porque ela sendo presidenta, se ganhar o homem, então vai ser presidente pela obrigação sintáxica. Já pegamos um problema no Brasil de língua. E como é que você fala do dentista? Um dentista? Um dentista. Uma estudanta? Estudanta. Realmente o nosso Brasil tá virado aí de ponta cabeça, né? Mas tá bom, é gozado. E a gente tem que rir para não chorar, né? É por isso que eu vou fazer 2 shows e espero ganhar um dinheirinho, porque eu só estou trabalhando ultimamente para atender a inúmeros pedidos de credores. Quando a fila dos credores é maior que a fila do público, você não sabe o que eu trabalho. Eu faço 2 sessões, 3 sessões, se preciso. Para pagar dívidas, a gente faz qualquer negócio. Fantástico, adorei. Gente, olha, realmente, assim, é uma pessoa fantástica, né? A gente tinha muito mais aí para falar, né? Mas meu diretor... tenho que ensaiar agora, tem que ensaiar o som, né? Então tá aí, olha, Juca Chaves em Teresópolis, em toda a região serrana, porque daqui vai para Nova Friburgo e vai para Petrópolis também, né? Então uma temporada aí bem bacana aí para a região serrana. Juca Chaves, Menestrel do Brasil, foi um prazer enorme estar aqui contigo. Com prazer é mais caro. Com prazer é mais caro. Eu pago, vale a pena. Vale a pena. Beleza. Juca, olha, queria muito te agradecer. Muito obrigado. Nossa. Nina, um prazer. Muito obrigado. Sucesso, então, no show.
Obrigado. E aproveita para chamar o pessoal de casa, então. Para assistir? Para assistir a sátira política e social de Juca Chaves, É imperdível. Né? Eu nunca perdi. Fantástico, fantástico. Gente, olha, e é assim que eu termino o programa Super Mais. Parabéns, faz um programa muito divertido. Muito obrigada, viu? Com muito humor para você, né? O Super Mais é isso, é alto astral. E vamos liberar o Juca Chaves, que ele tem que ensaiar. Não perca o espetáculo, então, nesses dias aí em Teresópolis. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês e até o próximo programa.